Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Lúcia pediu para gravar a homilia. Eu estava com medo de manhã de nós não chegarmos a tempo para a celebração aqui, então eu já tinha gravado. Então vou procurar falar um pouco diferente do que eu falei de manhã. Estamos nessa peregrinação, que é uma peregrinação mariana. Saímos de Fátima, estamos indo para Lourdes, e na peregrinação existem momentos que nós paramos. Nós damos uma parada e nós paramos agora para celebrar a Eucaristia, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos reabastecermos através da Eucaristia, nos alimentando da Eucaristia e nos alimentando também da sua palavra. Por graça de Deus, nós estamos aqui numa catedral. Procurei me informar ali com as irmãs. Ela disse que ela é dedicada a Santa Maria Maior, que é aquela basílica que tem lá em Roma, que é a mãe de todas as igrejas marianas do mundo todo. E hoje nós celebramos a festividade de São Lucas. Como eu falava no ônibus para vocês, São Lucas, ele não foi um apóstolo, ele foi um evangelista. Ele era um companheiro de São Paulo. Nós vimos na primeira leitura que São Paulo escreve a Timóteo. Ele ali colocando um desabafo, né? Que todos os que estavam com ele haviam o deixado. Até Demas, ele disse: me abandonou por causa do amor a este mundo. Imagine você abandonar, você está caminhando
e você abandona o apóstolo, e aqui não é vitimismo dele, mas é uma preocupação que ele estava, porque o mundo para ele estava mais importante do que o céu em si. Então está perdendo a alma dele, a salvação da alma. Só Lucas ficou comigo, ele desabafa. Lucas perseverou. E uma das características de São Lucas é que ele, no evangelho escrito por ele destaca a pessoa de Nossa Senhora. Você vê que os outros evangelistas e os apóstolos que escreveram também, eles não falam tanto de Nossa Senhora. Mas São Lucas fala. Aí diz o seguinte: Lucas, ele não conviveu com Jesus. Mas quando a gente estuda na teologia, se fala o seguinte, que Lucas, ele queria compreender mais ainda, aprofundar mais o Evangelho e queria conhecer melhor Nossa Senhora. Então é como se ele fosse um entrevistador. Então ele foi lá buscar Nossa Senhora e ali começou a perguntar para ela: como foi que aconteceu as coisas? Como é que é essa história da encarnação? Como foi que aconteceu? Aí Nossa Senhora disse: um dia. E aí vamos imaginar ele fazendo as anotações, né? Eu estava em casa, não sei se estava rezando ali, né? Não existe o detalhe, quando o anjo apareceu para mim. E ali ele veio e ele falou para mim: ave cheia de graça. Mas como? Mas que graça é essa? Eu, cheia de graça? Sim, cheia de graça. Olha, você vai ser a mãe do Salvador. Mas como é que vai se dar isso? Como é que isso vai acontecer? Para vocês entenderem como é que a coisa se deu. Então, se não fosse São Lucas, nós não iríamos saber como foi que aconteceu essa questão da anunciação do anjo Gabriel a ela. Se não fosse São Lucas, nós não iríamos saber como foi o nascimento de Jesus. É Lucas que narra o nascimento dela. Nós não iríamos saber, se não fosse São Lucas, daquele encontro que ela teve com Santa Isabel. Se não fosse São Lucas, nós não iríamos saber daquele momento em que Jesus passou pela circuncisão, e não iríamos saber de Simeão, que falou para ela: olha, uma espada transpassará seu coração. Esse menino será sinal de contradição para muitos. Ele vai dividir as nações. Ou vão ficar com Deus ou não vão ficar com Ele. Mas quero dizer para você que uma espada vai transpassar o seu coração. E aí que nós vamos entender a questão das dores de Nossa Senhora, né? A Cristina, junto com uma outra lá, que eu não sei quem foi, estavam falando do texto das lágrimas de Nossa Senhora. Aí a Cristina dizia, eu estava ouvindo, né? Porque eu fico ouvindo as coisas. Eu fico vendo e fico ouvindo. Aí a Cristina, aí quando nós estamos rezando o terço, aí a gente lembra, né, daquelas dores, dos sofrimentos que Nossa Senhora passou. Se não fosse Lucas, nós não iríamos saber disso. Se não fosse São Lucas, nós não iríamos saber que Nossa Senhora guardava as coisas no coração. Ela era extremamente contemplativa. Ela ouvia e guardava.
Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é assim que nós devemos fazer. Nós precisamos ouvir, não é ouvir e deixar passar, é ouvir e guardar, porque é a palavra que salva. Então essa palavra que salva, ela precisa ser guardada, meditada, pensada, ruminada, para que essa verdade fique dentro de nós e ninguém possa tirar. Mas através de São Lucas nós vimos que Nossa Senhora era silenciosa. Não é a mudez, é o silêncio, saber falar na hora certa e saber escutar no momento certo. Com São Lucas nós vemos o quanto que ela era humilde. Olha bem, a mãe do meu Salvador, a mãe do Senhor. Nos tempos de hoje que tudo o pessoal mostra, tudo fala, qualquer acontecimento que tem já joga no Facebook, já mostra, já joga no Instagram, todo mundo tem que saber e todo mundo tem que ver. Imagine ela sendo mãe de Salvador, ela poderia publicar para todas as nações, ficou quieta, em silêncio. Se não fosse São Lucas, nós não iríamos saber também que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Quem é a mãe de Deus? Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Sem Lucas também nós não iríamos entender também a questão da virgindade de Nossa Senhora. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o anjo, por isso que ela fala, mas como vai se dar isso se eu não conheço homem nenhum? Na medida que eu vou falando aqui, vocês vão, essas características, nessa caminhada que nós vamos fazendo, nós precisamos trazer isso para nós, o silêncio de Maria, ela que meditava tudo no seu coração. Sem Lucas, nós não teríamos essa belíssima oração da Ave Maria que nós rezamos no Santo Rosário. Ave Maria, cheia de graça, que são as palavras do anjo. Então, essa Ave Maria não é uma oração que foi feita assim, na esquina, não. Me desculpe eu dizer assim, ela veio do céu. Nós só transmitimos o que o céu disse. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. A segunda parte, aí a igreja agora, ela faz a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, já que tu és a mãe do Salvador, então roga por nós. Na hora da nossa morte, roga por nós também. Principalmente nos últimos momentos da nossa vida. Peça para que nós, nesse momento, nós não nos percamos, pelo menos nesse momento. Mas ao mesmo tempo, através dela, ela profetiza no Magnífica que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Todas as gerações. E graças a Deus nós como católicos pegamos isso e nós somos agora essa geração que também nós a proclamamos como bem-aventurada. Lembremos daquela mulher que quando Jesus estava pregando a boa nova, uma mulher gritou lá no meio do povo. A mulher ficou tão cheia daquele momento, tão entusiasmada com as coisas que Jesus falou, que ela gritou: bendito o ventre que te recebeu, os seios que te amamentaram. Ela olha para Jesus e vê naquele homem, um homem tão sábio. Não se sabe se aquela mulher, ela via em Jesus Deus,
mas que ela, no momento, ela não teve outra coisa a fazer senão gritar. Ela gritou de entusiasmo. Jesus, que mãe que você teve, hein? Cuidou bem de você, te educou bem, hein? Está vendo essa veneração que eu falava ontem no ônibus? O culto de Dulia, essa empolgação, essa alegria. A mãe do meu Senhor, a Isabel, fala: eu não sou digno que a senhora venha me visitar. A pobre Isabel. Tudo isso nós podemos tirar no dia de hoje, diante do martírio e morte e entrada de São Lucas no céu. São Lucas, além de ser médico, hoje nós devemos rezar também pelos médicos, e aí entre os enfermeiros e tudo, mas também ele era pintor. E aí tem uma imagem, um quadro, lá perto da igreja de Santa Maria Maior, lá em Roma. A Fabiana deve saber que é dedicado, que está na casa dos redentoristas, são os redentoristas que tomam conta, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, na tradição se fala que esse quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi São Lucas que pintou. Esse amor que ele tinha para com Nossa Senhora. Então, junto com São Lucas hoje, aumentemos o nosso amor a Nossa Senhora, para que esse amor aumentado nós possamos amar muito mais a Jesus. Santo Grigol Maria de Montfort, ele dizia assim, São Luís, né? Grigol Maria de Montfort. Ele disse que Nossa Senhora é o meio mais rápido que nós temos para chegar a Jesus. Porque ela é tão íntima, é como se fosse unha e carne. Jesus e ela, é como se fosse unha e carne. E como nós não somos tão dignos de chegar assim logo diante de Jesus, então ele diz, vamos por meio dela, porque por meio dela é garantia para nós chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.